esteja contigo nesta hora. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E que o Senhor, Ele possa ministrar no teu coração, assim como Ele ministrou no meu coração. E esta palavra, ela fala de um louvor, de uma adoração de Davi ao Senhor. Um cântico que Davi, ele fez ao Senhor. Ele agradeceu a Deus, né, no dia que o Senhor livrou, né, dos seus inimigos, livrou da mão de Saul. Então, naquele momento, queridos, em vez dele ficar questionando qualquer coisa a Deus, ficar falando qualquer coisa a Deus, questionando, né, a vida dele, as batalhas que ele teve, as lutas que ele teve, os gigantes, né, que se colocaram na frente dele para impedir o querer, a vontade de Deus na vida dele. Ele não. Ele cantou, ele declarou ao Senhor um cântico ao Senhor. E é o que eu quero compartilhar com você. Um cântico de vitória, um cântico de bênção. Quando nós declaramos a nossa fé, Deus, ele começa a agir de uma forma tremendamente, né? Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, eu acredito, queridos, que a nossa vida ela muda. E hoje eu quero compartilhar essa palavra, porque Deus, ele falou muito profundamente ao meu coração que nós devemos mudar alguma circunstância, mudar algumas coisas das nossas vidas, tomar uma posição, tomar uma decisão. E as coisas só podem mudar, querido, as coisas só mudam na nossa vida se nós tomarmos a decisão. Então aqui nós vemos no Salmo 18, olha só o que essa palavra disse. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, força da minha salvação, o meu baluarte. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção nesta hora, queridos, quando Saulo e Paulo, né, quando Paulo e Saulo de Tarso, ele se encontrava aprisionado numa cadeia, com as mãos atadas, pés atados, ali preso. A palavra de Deus diz que à meia-noite eles começaram a louvar um cântico ao Senhor, eles começaram a cantar ali na adversidade, eles começaram a colocar a vida deles diante da presença de Deus, eles começaram a fazer louvores a Deus. E a palavra de Deus, ela fala mais que as nossas palavras sejam boas, sejam agradáveis, sejam perfeitas diante da presença de Deus. Então aqui, queridos, quando Davi ele se encontrou naquela situação, quando Davi ele se encontrou no meio daquelas batalhas, no meio daquela luta, quando Davi ele encontrou assim com aquele gigante, ele teve algumas adversidades, como eu, como você. Nós temos adversidade no nosso dia a dia. Talvez você tenha passado por adversidades, talvez você tenha passado por problemas, talvez o diagnóstico da tua vida, né, a notícia que você recebeu hoje, ela não foi muito boa para você. Mas que assim, você fala como Salmo, né, como Davi aqui nesse Salmo 18, onde ele declara vitória. A vitória a Deus, quando ele começa, eu te amo, ó Senhor, força minha. Por que força minha? Porque essa força, ela vem do Senhor. Eu quero te dizer algo, uma pessoa, ela disse assim, mas eu não tenho força. Eu estou passando por uma adversidade, estou passando por um problema, mas eu não tenho força, eu não tenho fé. Talvez como muitas pessoas têm, eu não tenho força como talvez muitas pessoas eu vejo tendo força. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, a força que vem, a força que você tem para você vencer as adversidades, vencer os problemas, vencer as lutas, vencer as adversidades, as batalhas que vêm para muitas vezes trazer desânimo a você, ela pode ser, como se diz, ela pode ser transformada e mudada pelo Senhor. Então que você possa declarar
uma canção ao Senhor, que você possa dizer como Davi, ele disse: eu te amo, Senhor, força minha. E aqui, queridos, nós vemos um monte de como se diz, palavras lindas, palavras que a Bíblia diz que o Senhor é a tua rocha, o Senhor é a tua cidadela, o Senhor é o teu libertador. Tá difícil, tá complicado, o gigante da tua vida é grande demais, mas permaneça buscando a presença de Deus, sabendo, crendo que Deus é o teu libertador, é o teu rochedo, é a tua rocha forte. Aqui a palavra de Deus, ele fala, no 3, ele fala: eu invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Olha ali, que palavra linda, maravilhosa, é só em você invocar. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É o Senhor te dizendo, é o Senhor te falando, que Ele vai te livrar dos teus inimigos, você será salvo dos teus inimigos. E aqui, queridos, quando eu comecei a ler esse salmo, ele é lindo, ele é maravilhoso, tem muita coisa assim maravilhosa, tem muitas assim, coisas que você pode começar a ler ela e você entender algumas coisas. E uma das coisas que Davi começou a falar pro Senhor, ele começou a falar pro Senhor: Senhor, laços de morte me cercaram, cadeias do inferno me cingiram, mas na minha angústia eu invoquei o Senhor. Gritei por socorro a meu Deus, ele do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou o ouvido. Queridos, olha que coisa assim maravilhosa. Na angústia dele, quando ele estava angustiado, querido, o que ele fez? É uma coisa muito simples, é uma receita muito simples para você. Ele fala que quando ele sentiu angústia dentro do seu coração, quando a batalha, quando a luta chegou até dentro dele, da alma dele, onde ele abateu, a palavra de Deus fala, queridos, que nós devemos revestirmos de toda a armadura de Deus para que nós possamos ficar firmes e inabaláveis. Quando a batalha vir, quando a luta vir, né? Quando as aflições baterem na tua porta, quando o dia mal, como a palavra de Deus diz, ela chegar até a tua porta, você tem aqui a palavra do Senhor, querido. Fala assim que o clamor dele penetrou o ouvido do Senhor. O Senhor ouviu, né, o gemido do coração dele. O Senhor ouviu aquele medo que ele estava no meio daquela tempestade. Aí fala mais, querido, quando ele colocou a vida dele diante da presença de Deus, quando ele colocou os traumas dele diante de Deus, quando ele falou que os laços de morte estavam cercando ele, quando ele falou que as cadeias infernais cingiram ele, quando tramaram sobre ele, e ele invocou o Senhor, e o Senhor ouviu, né, aquele clamor dele, queridos. Aqui, um pouquinho você ir adiante, ele fala: livrou-me dos fortes inimigos e do que me aborreciam, porque era mais forte do que ele. Querida, a batalha, a luta que nós travamos todos os dias, as nossas angústias, os nossos temores, os nossos medos, a aflição do nosso coração, são realmente maiores do que nós. Não tem como falar que não são maiores. O inimigo, aqui a palavra de Deus, ela fala no Salmo 18, 17, no Salmo 18, capítulo 18, versículo 17, ele fala: livrou-me do forte inimigo e dos que me aborrecia, pois eram mais poderosos do que eu. Olha só quanta força o inimigo tem, com quanta fúria, querido, com quanta... como que ele vem, né? Para nos abater, para nos tirar da presença de Deus, para nós desacreditarmos no que Deus pode fazer, para abalar a nossa fé, para nos dizer: você não vai conseguir, você não vai vencer, você é um derrotado, você não é forte, você não tem força nenhuma. Mas eu quero te dizer, querido, como começou esse capítulo, ele é tua força. Ele é a tua rocha. Sabe por que ele é a tua rocha? A palavra de Deus fala que nós devemos construir tudo em cima da rocha. Toda a tua vida, queridos, tem que ser construída no Senhor. Toda a tua vida.
os teus temores, todas as tuas angústias, todos os teus problemas que você tem passado, você tem que depositar eles diante da presença de Deus. Você tem que se colocar na presença de Deus, porque mesmo que seja, queridos, como a palavra de Deus diz, o inimigo mais forte do que você, mas você tem que crer e acreditar que o Senhor é com você. O Senhor é o teu libertador, o teu rochedo, e é lá que você refugia. Lá no Salmo 91, no primeiro, ele fala assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, querido, se você está debaixo desta sombra, então descansa o teu coração. Não se aflija na hora da tua adversidade. Não te aflija quando os problemas chegarem até você. Davi, quando ele começou a fazer essa declaração de amor a Deus, né? Porque o Senhor livrou ele dos inimigos, livrou ele de Saul, que perseguiu ele para matar, para acabar com a vida dele, para destruir a vida dele. Mas ele falou: pois contigo desbarrato exército e com o meu Deus salto muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos aqueles que lhe refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Por que você está temendo, né? Por que você está com medo na tua adversidade? Por que você está temendo no meio, quando a angústia, né? Quando o problema chegou, quando você foi até o médico te deu um diagnóstico, aquele diagnóstico não foi bom. Quando o Senhor, ele permitiu com que você fosse tirado de você o bem mais precioso, né? Alguém que você ama, alguém que você, quer dizer, que você amava, alguém que você queria que estivesse ali com você. A adversidade chega, queridos, para todo mundo. A enfermidade chega, a adversidade chega, as tribulações, as lutas, porque muitas são as aflições, né, daquele que se coloca na presença de Deus. Elas chegam na nossa vida, mas a palavra de Deus, querido, o caminho de Deus, ele é perfeito. A palavra de Deus fala que ele vai aplanando o caminho, queridos, para que você não se perca. Ele vai aplanando o caminho, queridos, para que você ande em segurança. Tem algo assim que eu ouvi, que gravou o meu coração, algo que falou assim muito forte comigo, quando uma pessoa disse assim: Senhor, ela estava fazendo uma oração e eu fiquei prestando atenção naquela oração, e ela disse assim para o Senhor: Senhor, que quando o Senhor andar, que o Senhor faça pegadas bem profundas, que eu não perco o rumo, eu não saio deste caminho. E eu achei isso interessante, queridos, eu guardei isso. Eu guardei isso dentro do meu coração, eu guardei isso para a minha vida. E você tem que crer que o caminho, o que Deus tem preparado para você, querido, é perfeito. Ele é perfeito, ele é perfeito, ele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. E ela é um escudo para você. O que é escudo? Que ele dá alguma coisa que te guarda, que te protege. Alguma coisa que está ali guardando a tua vida. A palavra de Deus, esta palavra. E nós temos que vencer as nossas adversidades, nós temos que vencer os nossos problemas com o quê? Com a palavra de Deus. É a palavra, você tem que declarar a palavra de Deus todos os dias dentro do teu coração. Mesmo se a angústia chegar, mesmo se você levantar cedo, o teu coração está angustiado, mesmo que você espera uma notícia, né, da medicina, mesmo que você está com um problema financeiro, mesmo que você acha que não tem saída, mas você tem que declarar a palavra de Deus. Ela é perfeita. Ela é perfeita para aqueles que querem esta proteção de Deus. Pois quem é Deus, né? Davi começou a declarar: mas pois quem é Deus senão o Senhor? Não há outro Deus, querido. Não há outro Deus. Né? Muitas vezes nós queremos refugiar, muitas vezes nós queremos correr, muitas vezes nós queremos achar um escape, mas a palavra de Deus fala que Ele é o Senhor. Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Esse rochedo, queridos, é aquilo, é o lugar onde te faz forte.
te faz forte para a batalha, te faz forte para a tribulação, te faz forte para você passar pela prova. Então, querido, coloca um louvor nos teus lábios. Agradeça a Deus. Paulo e Silas, quando eles glorificaram a Deus, quando eles engrandeceram a Deus, quando eles começaram a louvar a Deus, quando saiu um louvor perfeito. O nosso louvor, queridos, tem que alcançar o lugar certo. É o Senhor. O nosso louvor, ele tem que alcançar o Senhor. A nossa vida tem que alcançar ao Senhor. O Senhor, ele não nos chamou assim por acaso. Nós não servimos por acaso, queridos. Eu sirvo a Deus porque eu quero ver meus amigos, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para lugar, eu não saio para lugar nenhum, não. Nós estamos ali para adorar ao Senhor, para dar a Ele, para entregar a Ele perfeito louvor. Então, queridos, que saia dos teus lábios um perfeito louvor ao Senhor. Que você possa declarar: Senhor, eu te amo. Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha força, Tu és o meu libertador, Tu és o meu rochedo, aonde, Senhor amado, eu me refugio. Então, queridos, corra para lá, corra para o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como teu verdadeiro Salvador, aceite Ele de verdade. Não, eu já tenho o Senhor como meu verdadeiro Salvador. Eu tenho Deus, como muitas pessoas dizem. Eu já disse isso, então eu sei o que eu estou dizendo. Quando a pessoa vinha falar de Jesus para mim, aceita Jesus, mas aceita Jesus, não, mas eu tenho Jesus. Engano para engano meu, queridos. Hoje realmente eu sei que eu tenho Jesus. Hoje eu sei em quem eu posso correr. Hoje eu sei em quem eu posso me refugiar. Hoje eu sei em quem eu posso, na hora das minhas angústias, na hora da tribulação, na hora da luta, eu posso saber para onde eu corro. Então que essa palavra, ela fica guardada no teu coração. Eu acredito que Deus, Ele vai continuar falando com você através desta palavra. Deus, Ele fala muito mais aqui nesse salmo do número 18, né? Que fala a vitória e o domínio, né? Ele fala muitas coisas. Depois que ele começou a falar, ele começou a declarar o amor de Deus, né? Ele começou a declarar o amor dele pelo Senhor, dizer para o Senhor que ele amava ele. Houve muitas assim mudanças na vida dele, queridos. Ele aperfeiçoou o caminho de Davi, ele adestrou as mãos, né, de Davi para o combate, né, para a hora da batalha, da luta ali que ele estava travando. Ele deu o escudo da salvação, né, para que Davi vencesse todas as batalhas, todas as lutas, né? Ele colocou as armas certas, né, na mão de Davi, para que vencesse Saul e todos os seus inimigos. Então que essa palavra fica no teu coração, que você glorifica a Ele de todo o coração, queridos, que o teu louvor a Ele. Eu não estou te dizendo o louvor de você fazer um louvor, né, que nem esse louvor que tá cantando uma canção de amor. Eu tenho para te dar, Senhor. Esse louvor é assim, é maravilhoso, onde ele fala: uma canção de amor eu tenho para te dar, Senhor. Então, queridos, não seja o louvor perfeito, aquela voz linda, maravilhosa, como tem muitas pessoas que louvam ao Senhor. Lindo, é lindo de se ver, é lindo de ouvir, mas não é esse louvor que eu estou te dizendo. O louvor é a tua gratidão, é o muito obrigada, Senhor. Então, que você tenha... Como que eu posso te dizer? Que você seja muito mais que abençoado. Em nome de Jesus. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.